Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Freire. Beleza, nós chegamos ao ponto culminante, mas deixa eu só falar a horinha ainda, que aí isso aqui não vale para o site, tá, Roberto? Eu falei, chegamos ao ponto culminante, mas isso é valendo para o site, né? Quando tá valendo, é uma deixa, o nosso amigo Leone, né? Bom, eu sei que quando chegamos ao ponto culminante, Nelson, daqui para lá você edita daqui para lá, né? Então são 12 horas e 34 minutos. Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, quando contamos com a presença, com a participação aqui do meu amigo Roberto César dos Santos. Quando eu falo amigo, amigo, às vezes a gente fala amigo, modo de dizer, né? Amigo e tal, né? Conhecido, colega e tal, às vezes é lá de fora, a gente se vê tão pouco e tal, é amigo e tal, mas é meio distante, né? Agora o Roberto César, nós estamos juntos sempre lá no centro, né? Sim. Sempre. Uma vez por semana, com certeza, né? Com certeza. Então o Roberto César, lá da instituição Nosso Lar, né? E do Luz e Fraternidade, ele que já fez palestras por grande parte da região, né? Faz lá no Nosso Lar, e já falou também lá no Luz e Fraternidade, né? Na Luz e Fraternidade também. E quarta-feira que vem. Vai falar na quarta que vem lá também? De novo? É a segunda vez então? Você já fez alguma que eu perdi não, né? Não. É a segunda vez então no Centro Espírita Luz e Fraternidade. Quando eu me refiro aqui ao Centro Espírita Luz e Fraternidade, gente, os amigos do site, né? O pessoal de Araçatuba sabe, né? O pessoal do site é a maior casa espírita que tem aqui em Araçatuba. Repito, quando eu digo a maior, eu quero dizer em espaço físico ou em número de frequentadores, tá? Não estou me referindo que seja melhor do que nenhuma outra, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Quando eu me refiro à maior casa espírita, eu me refiro ao espaço físico e ao espaço e à quantidade de pessoas que frequentam. Lá cabe 500 pessoas, né, Roberto? Sim. 500 pessoas, 512 eu contei lá as cadeiras, e nas quartas-feiras sobram poucas cadeiras, né? Então, quando eu digo a maior casa é nesse sentido, tá? Que é o maior número de frequentadores, tá bom? E o Roberto César vai falar lá amanhã também, então, né? Amanhã não, né? Quarta-feira que vem pela segunda vez. Roberto César dos Santos, vamos ouvir primeiro os cumprimentos. Boa tarde a todos. Que nós possamos contar com a presença dos bons amigos a nos ajudar nessa condução do estudo e principalmente na compreensão dos que estão aí do outro lado, para que possam compreender a mensagem e principalmente assimilá-la e quem sabe no seu dia a dia utilizá-la como uma forma de se tornar um pouquinho melhor. Muito bem. Eu pedi pro Roberto, há um tempo atrás, né? Eu pedi pro Roberto se seria possível, uma ideia que eu tive, e pedi para um outro amigo também, para falar sobre o livro dos médiuns, viu, Roberto? Um amigo lá do Benedita Fernandes, para falar sobre o livro dos médiuns. E é lógico, gente, que não é assim, um estudo assim, chega lá, vai ler o livro dos médiuns, ou vai ler o livro do Céu e o Inferno. Não é isso, né? É fazer um levantamento, né? Sequencial, né? Fazer um levantamento sequencial sobre o livro, né? E enriquecendo com outros detalhes, às vezes de repente até com outros livros, né? Que falam sobre o mesmo assunto, enriquecendo desta forma o estudo. Então, começamos hoje iremos começar o livro O Céu e o Inferno, né? Que o Roberto César fez um levantamento muito bacana, se aprofundou aí no estudo deste livro. E nós iremos mostrar também sem prazo, tá? Sem prazo, tá começando hoje, mas sem prazo de que ele volta daqui a um mês, de que ele volta daqui a 15 dias, para falar a outra parte, né? A sequência, né? Dessa forma, até pela possibilidade dos trabalhos dele, né? Das suas atividades profissionais, e aqui também no espaço nosso da rádio para outros amigos, né? Outros temas, outros assuntos, né? Então, iniciamos hoje a primeira parte, né, como eu falei, a introdução, né? Isso. A introdução e já um pedaço da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, certo, Roberto César? Isso mesmo, Nelson. É interessante esse livro
porque o Nelson fez uma colocação, vai ser a introdução e a sua primeira parte. E muitos que estão nos ouvindo agora, com certeza já pegou o livro, né, para dar uma olhada, ou aqueles que já o estudaram, já conhecem o livro Céu e Inferno, e abriram a sua edição e notaram a falta de uma introdução, né? Porque até a gente está aqui com uma cópia novinha, cópia, né? de 1973, uma edição da Lake, né? da editora Lake, 1973. E uma coisa interessante, não tem a introdução. Então, por que será que não tem introdução? O que aconteceu? Né? Roubaram a introdução do livro? Mas acontece o seguinte, quando o livro foi lançado em 1865, ele tinha a sua introdução. Né? Depois, o livro ele foi reeditado a partir de 1869 e Kardec tirou a introdução do livro. Exatamente. Mas eu vou começar pela introdução, porque eu acho muito interessante, que ela traz um resumo de tudo que vai ser trabalhado no livro, tudo que ele estudou, tudo que ele pesquisou e tudo mais. Então não se assustem. No livro de vocês aí não vai ter introdução, né, porque são edições mais recentes, porém, na primeira edição, 1865, em setembro, nós encontramos essa introdução. E para quem quiser pesquisar mais ainda, é só dar uma olhada na Revista Espírita de 1865, no mês de setembro, a introdução está lá. Kardec usou o texto que ele escreveu a respeito do livro e colocou na Revista Espírita de 1865, no mês de setembro. E para quem gosta de estudar e se preocupa em conhecer mais a respeito da doutrina espírita, é importante saber também que essas obras complementares, no caso a Revista Espírita, que começou em 1858 e foi até 1868, tem um conteúdo fantástico que ajuda muito nos estudos. Muito bem, Roberto, eu já disse isso aqui no início do programa, mas estava valendo só para as pessoas que ouvem a rádio, né? Rádio Bandeirantes de Araçatuba AM, né? E então agora nós estamos também indo para o site em relação à importância, né, deste livro, porque o Céu e o Inferno, ou um outro título também usado, é a Justiça Divina, né, segundo o Espiritismo. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então é muito importante as pessoas prestarem atenção, né, porque eu já ouvi, inclusive, pessoas fazendo palestras falando que nós não viemos aqui para sofrer e tal. Eu acho que está contradizendo o que disse Chico Xavier, né, inclusive, porque todos nós sofremos, né, ou mais ou menos, ou maior ou menor quantidade. Às vezes a gente sofre de ver uma pessoa querida sofrendo, às vezes na hora da morte dói, né, a pessoa sofre, né, então todos viemos para sofrer. Na minha opinião, tá? E no meu entendimento do que já disse Chico Xavier, né? Agora eu ouço alguns palestrantes falando, não, nós não viemos nesse mundo para sofrer não, tal. Mas a gente veio aqui para resgatar, né? Então é óbvio que vai sofrer, né? Então, em menor e maior e menor quantidade, né? Lógico. E então a gente vê tanta barbaridade, tanta coisa, tanta maldade, tanta perversidade, né? E às vezes a pessoa sai de boa, vamos dizer assim, né? Sai de boa na linguagem popular, né? Ou seja, não pagou nada e tal. Morreu como outras pessoas morrem, mas aprontou tanto, fez tanta gente sofrer e tal, né? Mas aí é que está, né, a importância, né, da justiça divina, certo, Roberto? Sim, com certeza. E diante do que você falou a respeito do sofrimento, é interessante porque nós conhecemos uma frase que diz o seguinte: a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Né? A questão do sofrimento ele está muito atrelada a essa questão da dor, né? Mas é porque nós temos que ter a compreensão de que tudo que nos acontece tem uma causa justa e perfeita, porque Deus é justo e perfeito. Exatamente, não é castigo de Deus. Exatamente. E cada um também encara seu sofrimento de uma forma, né? Por exemplo, Chico Xavier sofreu tanto, né? Exato. Sofreu tanta dor, tanta, né? Isso eu estou dando um exemplo, Chico Xavier, né? Mas tantos e tantos, né? Sofreu tanto e tal, tanta dor, né? E tal, né?
mas aquilo para ele não, parece que não era uma dor como seria para nós, sei lá. É a forma que nós temos de encarar, né? Quando a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla, inclusive nessa introdução do livro Céu e Inferno, quando a gente tem condições de ter uma visão um pouco mais aprofundada, mais ampla a respeito do assunto, nós com certeza encaramos todos esses problemas, essas dificuldades de uma forma mais tranquila, mais serena, né? Então isso é muito interessante da gente entender essas questões. E para a gente começar assim, de vez, essa questão do entendimento, do estudo do livro, vale lembrar que as obras complementares, que são a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, complementares por quê? Porque a obra, o Livro dos Espíritos, ele já é completo, ele já tem tudo aquilo que a gente precisa saber. Porém, Kardec sentiu a necessidade de desenvolver certos temas, certas informações. E para quem é estudioso do Livro dos Espíritos, nós sabemos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. São como se fossem 4 livros num só. Sendo que, na primeira parte, nós tratamos das causas primárias. E esse tema ele é desenvolvido no livro A Gênese. A segunda parte, que é do mundo espírita, a gente vai encontrar o desenvolvimento dele no Livro dos Médiuns. Na terceira parte, que trata das leis morais, nós vamos encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo. E na sua quarta parte, das esperanças e consolações, então nosso livro, O Céu e o Inferno, que é o livro que nós vamos estar trabalhando aqui com vocês. E Kardec coloca na sua introdução que a primeira parte da obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas doutrinas sobre o céu e o inferno, os anjos, os demônios, as penas e as recompensas futuras, o dogma das penas eternas, que é aqui encarado de uma maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza, que demonstram não só o lado ilógico, já assinalado 100 vezes, mas a impossibilidade material. As penas eternas desaparecem naturalmente e as consequências que a gente consegue tirar daí, né? Então, essa introdução de Kardec, essa primeira parte, nós vamos ter 11 capítulos, onde nós vamos falar do futuro e o nada, que é o que nós vamos começar a estudar hoje, da apreensão diante da morte, o céu, o inferno, o capítulo 5, o purgatório, o capítulo 6, a doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, quem são, o que são, a intervenção dos demônios nas manifestações modernas, e o capítulo 11, que é da proibição de evocar os mortos. Essa proibição nós encontramos ela no Deuteronômio, onde Moisés estabelece a necessidade dessa proibição. E o curioso, você não proíbe uma coisa que não existe, não é? Então, Verdade. Se você proibiu de evocar os mortos, é porque eles faziam isso e existia essa possibilidade. Por quê dessa situação? Então, a gente lá na frente, nas próximas oportunidades que a gente tiver aqui junto do Nelson, a gente vai estar falando de cada um deles. O que é interessante quanto a isso, né, Roberto, é esse negócio de proibição que tinha antigamente, né? Proibir comunicar com os mortos, proibir a reencarnação não existe mais, né? O decreto lá de Constantino, né? Isso, com o Papa da época lá, no ano de 1200 e pouco, 1500 e pouco. Um concílio lá que teve há séculos atrás aí, né? Uhum. Onde acabaram com a reencarnação, né? Por decreto, né? Isso. Então, as barbaridades, é como se, vamos dizer aqui no Brasil, né, a Dilma Rousseff baixasse um decreto lá, por exemplo, que não ia chover mais, né? Vai chover mais. Então, é a mesma coisa que fizeram com a reencarnação alguns séculos atrás aí, gente. Pois é. E o livro O Céu e o Inferno, ele é dividido em 2 partes, sendo que na primeira Kardec coloca essas questões que passei para vocês, e na segunda parte são os exemplos. O que são esses exemplos?
apoiados na teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria, porque Kardec ele sempre trabalhou na questão da observação. Ele nunca estabeleceu uma teoria para depois tentar entender essa teoria, muito pelo contrário, ele observava e dessa observação nasciam as informações, a teoria pela qual ele trabalhou. Então ele fala, a segunda parte encerra inúmeros exemplos apoiando a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Eles devem sua autoridade à diversidade de tempos e lugares em que foram obtidos. É muito interessante essa colocação, porque Kardec teve um cuidado especial com relação às informações obtidas do plano espiritual, do mundo espiritual, porque ele não se utilizou de um único médium em uma única cidade. Ele se utilizou de vários médiuns de vários lugares. Ele mandava cartas, ele se correspondia com o mundo inteiro para que ele pudesse obter essas informações. E a partir do momento que essas informações elas tinham uma lógica, que elas se complementavam e que elas uma corroboravam o que a outra tinha, ele então, a partir daí que ele conseguiu fazer o desenvolvimento dessas informações. Então não é uma questão, uma coisa aleatória, ou achei bonitinha essa mensagem e eu vou incorporá-la no estudo. Não é bem assim. A pesquisa de Kardec ela era muito profunda e muito importante, que não veio de um único lugar. Ou seja, as informações elas permearam o mundo todo para que ela pudesse estar aqui constituindo essa obra. E ele fala, pois que se de uma única fonte poder-se-ia vê-los como produto de uma mesma influência, eles devem, além disso, a sua concordância com o que se obtém todos os dias em toda a parte, onde há dedicação às manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que não possa fornecer notável contingente deles. O Nelson já sabe, eu conheci a doutrina espírita em outro estado, a mais ou menos 3.200 quilômetros daqui, de Araçatuba. Pertinho, né? Pertinho, lá no Pará. E as manifestações mediúnicas de espíritos que aconteciam nas reuniões mediúnicas de lá são exatamente as mesmas que acontecem aqui. São médios diferentes, localizações diferentes, mas as mesmas informações. Só muda o sotaque, né? Exatamente, só muda o sotaque. E nessa segunda parte, onde Kardec trata dos exemplos, ele no seu capítulo 1 ele fala da passagem. No capítulo 2, os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos sofredores, um capítulo especial aos suicidas, aos criminosos arrependidos, aos espíritos endurecidos, e o capítulo 8, a expiações terrestres. Então, todos esses assuntos a gente vai tentar abordar nas próximas oportunidades que a gente tiver aqui, junto com vocês, para a gente poder está tratando desse assunto. Então, entrando na introdução propriamente dita, Kardec começa falando de uma coisa bastante óbvia, dizendo o seguinte: o título desta obra indica claramente o seu objetivo, ou seja, só pelo fato do céu e inferno e a justiça divina segundo o Espiritismo, ele já estabelece o que vai ser tratado nessa obra, ou seja, quais os assuntos que vão permear todo o conhecimento que ele puder estar compartilhando nesse momento. E mais interessante, Kardec diz, tudo aqui é deduzido da observação e da concordância dos fatos. É aquilo que eu falei. Ele não se utilizou de um único médium numa única cidade. Ele se utilizou de informações oriundas do mundo inteiro, através das correspondências que ele mantinha com todos, E ele complementa, o Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali colocados. Ou seja, a referência maior para o nosso estudo
sempre será e deve ser o Livro dos Espíritos. É onde contém tudo aquilo que a doutrina espírita pode nos oferecer. As outras obras, elas são complementares, elas fazem desenvolvimento, como eu disse no começo. Então a gente precisa, como referência sempre, o Livro dos Espíritos, né? E fazendo aqui um parênteses a respeito dessa situação, por que dessa necessidade de estudo que é tão premente dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita? E eu faço uma referência aqui ao livro que eu tenho utilizado em várias palestras aqui pelo interior de São Paulo, que é o Cartas de uma Morta, psicografia do Chico Xavier, no qual a morta em questão é a sua mãe, Dona Maria João de Deus. Em determinado capítulo, a Dona Maria João de Deus, ela faz uma advertência, uma colocação muito interessante. Ela fala o seguinte, da necessidade da difusão dessas verdades espirituais. Por que ela fala isso? Ela trabalha no plano espiritual acolhendo preces e recolhendo desencarnados para que eles possam ser conduzidos a colônias espirituais, a locais adequados a cada situação. Porém, ela encontra muita dificuldade, não só ela, como todos aqueles que lá labutam, ela encontra muita dificuldade no sentido de que as pessoas que desencarnam, elas procuram, se for católico, o céu, procuram o inferno, procuram o purgatório. Se forem, por exemplo, evangélicos, alguns acreditam que vão permanecer dormindo. Então ela fala dessas dificuldades. E, pasmem, os espíritas não trabalham também quando desencarnam, viu, Nelson? E ela fala a respeito disso. Eu acho que até mais, às vezes, né? Pois é. Então ela fala da necessidade da difusão dessas verdades espirituais para que aqueles que desencarnem não deem tanto trabalho para o mundo espiritual. Né? Então é interessante ela fazer essa colocação nesse sentido, porque é uma informação nova, né? Que infelizmente não é tão difundida. Recentemente, nós tivemos a grata satisfação de ouvir o Papa Francisco falando que não existia céu, inferno e purgatório. Que beleza, hein? Então, Quem diria? Que beleza. Então é um avanço no sentido de que as pessoas que desencarnam possam ter uma compreensão melhor a respeito de todas as informações necessárias para que elas possam ter uma vida melhor quando estiverem do lado de lá, né? Que nós usamos muito essa expressão, lado de cá e lado de lá, né? Então é só uma transferência momentânea que acontece. O Kardec coloca também na sua introdução dizendo que o céu e o inferno é um passo a mais cujo alcance será facilmente compreendido, pois ele toca no âmago de certas questões, mas não devia vir mais cedo. O que ele quer dizer com isso? O livro Céu e Inferno, ele deveria vir no tempo certo, no tempo correto, onde as pessoas pudessem ter um amadurecimento que a doutrina espírita estava proporcionando para eles. Ou seja, ele veio mais de 8 anos depois de ter sido publicado o Livro dos Espíritos, até que as pessoas pudessem assimilar algumas informações contidas nesse livro. Então ele veio no tempo certo, na época certa, no momento oportuno, para que as pessoas pudessem compreender melhor isso. E mesmo assim, até hoje, muita gente não compreende, né? Ou não procura a informação, ou às vezes até acessa essa informação, mas não entende ou não aceita, né? Isso. Não vai longe, né, Roberto? Jesus lá, 2000 e poucos anos atrás, né? Muita gente não acredita, né, em muitas coisas que ele disse. Muitos acreditam, muitos de nós, mas a grande maioria não segue, né? o que ele nos ensinou, né? Infelizmente é uma realidade, né? Infelizmente é uma realidade. Então Kardec coloca que a humanidade está em trabalho de parto. Olha que interessante, né? Em 1865, Kardec, na sua introdução, quando ele se refere a esse livro, ele fala dessa renovação, desse trabalho de parto, porque nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Ou seja, não é coisa atual,
não é uma coisa da moda, né? É uma coisa bem mais antiga. Então, Kardec faz essa colocação: a humanidade está em trabalho de parto. Ela é como um jovem saído da adolescência, que entrevê novos horizontes sem os definir. Deseja-se algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão, desde o crente até o incrédulo, desde o trabalhador agrícola até o cientista. Ou seja, as pessoas hoje em dia, elas estão famintas por querer saber dessa realidade, dessa situação, né? Então, é muito interessante essa observação. E uma coisa que ele colocou há 150 anos atrás, né? Isso. Então, você vê como está atual, né? Exatamente. E o mundo de expiação e prova. O que é expiação e prova? É sofrimento, poxa. Isso, exatamente. E aí ele comenta, né, que Kardec, que os espíritos presidem esse trabalho, né, do livro do Céu e Inferno. Era preciso que o marinheiro pudesse distinguir a estrela polar que deve guiá-lo ao porto. Acho bonito isso, né? Porque precisa de amadurecimento para que a gente possa compreender certas verdades. Não adianta a gente despejar certas informações, é aquilo que Jesus falava, não dar pérolas aos porcos. Não adianta a gente despejar informações e as pessoas, infelizmente, não compreenderem, não terem conhecimento para fazerem essa compreensão, né? E Kardec faz uma colocação aqui que eu achei muito interessante, muito bacana, que às vezes a gente passa batido. Omitir os nomes dos médiuns no Evangelho segundo o Espiritismo nos fizeram abster-nos também de nomeá-los nesta obra, feita para o futuro ainda mais do que para o presente. Eles têm tanto menos importância quanto não poderiam se atribuir um mérito de uma coisa para a qual seu próprio espírito não participou com nada. Olha a colocação que Kardec faz a respeito disso, né? Nós sabemos que foram utilizados vários médiuns para que pudessem ter essas comunicações. Nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo que tem as instruções dos espíritos, onde vários espíritos se manifestam e colocam seus nomes ali, assinam as suas correspondências. Porém, o nome do médium, autor daquilo, nunca foi divulgado. Espíritos bem conhecidos, inclusive Santo Agostinho, São Luís, exatamente, né? Um exemplo, né? Sanson, né? Vários espíritos que participaram de todo esse processo. Mas aí ele fala uma coisa, né, que ele fala do médium, que eles não têm a importância, porque eles só são instrumentos, né? Infelizmente, a gente vê que tem médium que acha que é o bam da situação, e não é bem assim, né? Então, Kardec faz essa advertência de uma forma clara, lúcida, ou seja, eles têm tanto menos importância quanto não poderiam se atribuir o mérito de uma coisa para o qual o seu próprio espírito não participou com nada. Aí a gente entende o Chico Xavier, quando ele não ficou com um centavo das mais de 400 obras que ele publicou, né? São mais de 50 milhões de livros, e qual ele não ficou com um centavo, porque Chico dizia que os livros não eram dele, né? Eram dos espíritos. Então não cabia a ele ter lucro nenhum diante disso. Infelizmente não é bem isso que a gente observa nos nossos dias atuais. É verdade. Infelizmente, né? Verdade. Mas, como o próprio título do estudo do livro, né? A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, ela vai se abater. Uma hora a pessoa vai ter que entender, compreender essa situação. E aí Kardec finaliza dizendo: a providência quis que a nova revelação não fosse privilégio de ninguém. Vale lembrar que Kardec utilizou-se de um pseudônimo para poder trazer essas obras ao público. Ou seja, ele se utilizou de um pseudônimo porque ele mostrou que a doutrina era dos espíritos e não do Hippolyte, não do Allan Kardec. Então ele tirou essa responsabilidade das pessoas. Então ele fala: a providência quis que a nova revelação não fosse privilégio de ninguém, e não é, realmente não é, né? É uma obra que pertence a todo plano espiritual.
Tanto é que eles que presidiram toda essa tarefa, toda essa obra. Eles ajudaram e tiveram, claro, ferramentas maravilhosas à sua disposição. Assim como Kardec, né, que foi espetacular na condução de todo esse trabalho. E aí, Nelson, essa é a introdução que não está em nenhum livro, né? Nenhuma obra atual. Só está no primeiro, né? No primeiro, exatamente, na primeira edição. Interessante você trazer, né, para os nossos ouvintes, para os amigos do site. Muito interessante. Então, quem quiser ler na íntegra, vai conseguir na Revista Espírita de 1865, lá no mês de setembro. Tá? É só procurar lá que vocês vão encontrar tudo isso aí. E aí a gente entra no primeiro capítulo desse livro, que é o futuro e o nada. Quem quiser acompanhar o estudo, inclusive, está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 958. Pode pesquisar lá que vai ter também. E uma obra também que tem essa referência, que tem essa informação a respeito exatamente desse primeiro capítulo, dessa primeira parte, que é o porvir e o nada, é no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu segundo capítulo. Vocês podem pesquisar lá, que vocês vão encontrar o assunto também. Tá? Então é interessante porque, além dessas obras, nós vamos encontrar referências em outras obras do Kardec. Né? E aí ele começa falando o seguinte: nós vivemos, pensamos, agimos, o que é positivo, e morremos. Vale uma coisa que eu vou contar uma triste notícia para todos nós, para todo mundo que está ouvindo. Nós vamos morrer, tá? Todo mundo vai morrer. Né? Ninguém vai ficar para semente. Nós vamos desencarnar. Isso. Eu utilizo essa expressão porque para dar impacto, e mesmo porque Kardec utiliza essa expressão, porque isso é texto dele, está escrito aqui, ó. Não tem outro jeito, né? Nós vamos morrer, né? Vai morrer todo mundo, né? E aí, para onde vamos? O que nos tornamos? Ficaremos melhor ou pior? Seremos nós ou não seremos nós? Ou seja, ser ou não ser, eis a questão, né? Ou seja, o que vai acontecer quando tudo isso, né? Quando essa morte, ou como nós costumamos utilizar na doutrina espírita, no espiritismo, quando desencarnarmos, o que vai acontecer conosco? Eu falo até morrer, Nelson, porque muitas vezes os ouvintes, né, que estamos escutando agora, muitos até não são espíritas, né? Não, então, mas eu falei na brincadeira, realmente, assim, porque, né, para amenizar um pouquinho, morrer, então eu quis dar uma amenizada, assim, para não é morrer, desencarnar. Mas é lógico que é morrer mesmo, né? O corpo físico, né? Exatamente. Então, o corpo físico, esse realmente, ele vai se extinguir, ele vai acabar, ele vai morrer, ele vai perecer. Mas o espírito, ele vai desencarnar, ele vai sair daquele corpo e ele vai continuar. Então, essas perguntas nos atormentam o tempo todo. Para onde que nós vamos? O que vai acontecer? Né? Todo mundo quer ser feliz. Né? E Kardec coloca: todo homem sente a necessidade de viver, gozar, amar, de ser feliz. Dizer àquele que sabe que vai morrer, que a sua hora foi adiada e, acima de tudo, que será mais feliz do que foi, e o seu coração vai palpitar de alegria. Olha que felicidade, né? Aquela pessoa que está em estado terminal, você fala, ó, segura a onda, que quando você deixar o seu corpo aqui, você vai continuar tão feliz quanto você foi aqui. Né? Então, isso é de uma beleza que às vezes a gente não se dá conta, né? E a gente tem muito medo, tem muito receio, e a questão do medo é o segundo capítulo, nós não vamos adentrar no segundo capítulo hoje, né? E aí a gente vê que é desesperador o pensamento da destruição absoluta. A gente fica desesperado. Por quê? Infelizmente, o que a gente observa? Se eu preciso estudar, se eu preciso ser uma pessoa melhor, se eu preciso ter relações de convivência mais agradáveis, mas quando eu morrer vai acabar tudo, então por que eu vou fazer tudo isso? Por que eu vou estudar? Por que eu vou me tornar uma pessoa melhor?
Por que eu vou me aprofundar nas coisas? Se vai morrer, vai acabar, é o nada, então não tem sentido essa situação. A hora que, né? a hora que muitos às vezes, né, procuram estudar e aprender e tal, só coisas materiais, né, para poder ter conhecimento, né, na área, na sua profissão, por exemplo, né, para conseguir bons empregos, né, e tal, uma boa remuneração, né. Mas não está nem aí com a parte do espiritual, como você disse, né? Exatamente. Então a gente às vezes se pega diante disso. E é interessante, mas por que eu trabalho com tanto afinco? Se vai acabar tudo, eu quero aproveitar o máximo que eu tenho agora, né? E Kardec coloca um exemplo muito interessante. Suponhamos que um povo inteiro adquire a certeza de que dentro de alguns dias serão aniquilados, que ninguém sobreviverá. O que ele fará durante esse tempo? Trabalhará para o seu aperfeiçoamento, sua instrução, fará esforço para reviver, respeitará os direitos, os bens e a vida do seu semelhante. Será que a gente faz? Daqui uma semana você vai morrer. O que muita gente faria? Pelo amor de Deus, né? O que normalmente a gente observa é que a pessoa descamba para fazer tudo o que é de errado, que não fez até hoje, né? Mas por que isso? É a sensação de que não vai acontecer, que vai se acabar tudo. Porém, internamente, a gente não pensa dessa forma, ou seja, a gente tem um certo receio. Eu costumo dizer, modo de falar, mas é interessante que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Essa é uma frase que é comum nos nossos dias aí. Então, é interessante essa colocação, porque a gente trabalha com afinco, a gente luta para sobreviver, né? Então, o que a gente faria? Eu vou desencarnar daqui uma semana. Qual que é o primeiro pensamento? Eu aprontaria todas. É o que normalmente as pessoas dizem, né? Interessante é que já vi filmes, né, vários, né, relacionados a isso, né? A pessoa sabia que estava com os dias contados e aí aprontava barbaridades, né? Realmente é coisa interessante isso que você colocou. Uhum. Então, a gente observa que não é bem assim que acontece. Parece que instintivamente a gente tem essa informação de que alguma coisa existe além disso, né? E Kardec coloca então algumas teorias a respeito da sobrevivência, né? De como que alguns teóricos imaginam que seja. Então ele fala da absorção do todo universal. Essa absorção do todo universal, ele fala o seguinte, que no momento, essa é uma teoria no qual ele se refere que no momento em que alguém vai nascer, uma parte desse todo, ela é tirada e é dada para essa pessoa que vai nascer, constituindo assim a sua alma. E essa pessoa nasce e tudo mais. Que ela tomou essa porção do todo universal. Aí Kardec faz uma comparação que a lógica de Kardec é uma coisa fantástica. E aí ele pergunta, e por que as pessoas se parecem tão pouco? Se elas foram criadas exatamente naquele momento, as suas almas foram criadas naquele momento. E por que tem tantas características diferentes? Porque uns tão inteligentes e outros tão estúpidos, tão burros, né? Porque uns com virtudes maravilhosas ao lado de pessoas com vícios, né? Bondade, doçura, mansidão ao lado de maldade, crueldade, barbárie. Se fosse criado tudo ao mesmo tempo, não teria razão de ter tanta diversidade de caracteres, pessoas totalmente diferentes, com aptidões diferentes. Por isso existem médicos, enfermeiros, professores, radialistas, né? Ou seja, cada um dentro da sua profissão, porque são características que já vêm acompanhando. Diretores de RH, né? Exato, né? No seu caso, né? Exato. Então Kardec, na sua lógica, ele desmistifica essa questão da absorção do todo universal, dizendo que depois que a gente desencarnaria, a gente voltaria para esse todo universal. Então a vida ficaria meio que sem sentido, né? Não teria sentido a gente passar, sofrer, ter tanta diversidade e voltar para
por meio do todo, né? Então ficaria muito complicado. Ou seja, não manteríamos essa individualidade que nós vemos hoje nos nossos dias. E ele fala também do panteísmo, que tem o princípio universal de vida e de inteligência, é o próprio Deus. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Numa palavra, Deus está em tudo e tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo sendo uma parte do todo, é ele mesmo Deus. Olha só que loucura que deve ser isso, né? Por quê? Kardec faz uma colocação interessante a esse respeito, porque se a gente, que é tão imperfeito, fosse Deus também, Deus seria imperfeito em várias partes. Então é muito estranho essa questão do panteísmo, né? O universo é uma imensa república sem chefe, ou melhor, onde cada um é chefe com poder absoluto. É muito estranha essa questão, porque da mesma forma nós perderíamos essa individualidade e nós seríamos deuses também, no sentido de que nós poderíamos tudo. Porém, como que foram construídas todas essas maravilhas à nossa volta, se somos seres tão imperfeitos, né? Nós não temos a condição de estabelecer essas construções, esses universos, esses seres vivos que aqui povoam a Terra. Então é interessante essa questão. Então Kardec refuta essa questão do panteísmo, mostrando que nós temos 3 alternativas: o nada, ou seja, morreu, acabou tudo; a absorção, ou a individualidade da alma antes e depois da morte. A mais lógica, a melhor, com certeza, é essa terceira. É a última crença, que a lógica nos leva invencivelmente. É também ela que constituiu todo o fundo das religiões desde que o mundo existe. Então essa é a melhor de todas elas, ou seja, as almas, os seres espirituais existiram e vão continuar existindo após a sua morte. E o destino de cada alma, ele deve depender exatamente das suas qualidades pessoais. Então aqui Kardec já começa a colocar a respeito da destinação, para onde nós vamos, ou seja, vai depender de cada alma, né? E a gente precisa entender que nós somos os artífices dos nossos destinos. E nós vamos continuar a nossa existência no plano espiritual da mesma forma que tínhamos enquanto estávamos encarnados. E diante dessas informações, o Kardec coloca, que é muito interessante, que diz o seguinte: os pontos de fé são contraditórios e que deram origem aos diferentes cultos. Observação feita principalmente nos nossos dias atuais, que a gente vê uma gama de religiões, né, de igrejas proliferando aí. Por que será? É porque cada um entende a religião de uma forma diferente. Então cada um coloca essa questão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, de uma forma diferente. Eu não aceito que seja dessa forma, então eu vou criar uma igreja para que ela possa seguir o jeito que eu penso. É mais ou menos assim que se verifica, né, o que vai acontecer. E o que a gente quer é saber de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Então a gente precisa Estou aqui numa discussão filosófica com o Nelson, só nas imagens. Então a gente quer saber de onde a gente vem e para onde a gente vai. Essa é uma das maiores informações que nós precisamos trabalhar dentro de todas as casas espíritas, não espíritas, ou seja, a necessidade de mostrar que nós somos espíritos e que vamos, ao desencarnar, voltar para o mundo espiritual, que é o mundo que prevalece, que permanece nos nossos dias.
E, pois não. Que eu estava só dando sinal ali, só para mostrar a camiseta dele, que é muito bonita, mas eu já fiz assim porque eu sei que ele não ia se atrapalhar no assunto, porque dependendo de quem, a pessoa que estava falando vai se atrapalhar toda no assunto, né? Só para mostrar a bonita camisa aí do Roberto César, né? Benedita Fernandes, né, Roberto? Beleza. Um dos espíritos mais iluminados que a gente teve a oportunidade de conviver aqui na nossa querida Araçatuba, né? Então Kardec faz essa colocação a respeito dessa necessidade, dessa compreensão a respeito da vida após a morte, e para que as religiões, principalmente, possam concordar em determinados pontos. Tem uma frase atribuída ao Leon Denis, onde ele pergunta, né, aos espíritos se o espiritismo seria a religião do futuro. Ao que os espíritos respondem sumariamente que não, mas seria o futuro das religiões, né? Então é interessante essa colocação, porque corrobora exatamente isso que Kardec coloca, né? Que é exatamente o final do capítulo, desse capítulo, o Porvir e o Nada, onde ele fala: a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. É muito importante, muito interessante, inclusive pelo fato, né, Roberto, que as principais, né, os pilares aí do Espiritismo, né, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, vida em outros planetas, né? Os pontos, os pilares aí do Espiritismo, a ciência vai comprovar, já tem comprovado, mas vai chegar a um ponto que a ciência irá comprovar por A mais B que será impossível, né, as pessoas não aceitarem estas informações, né? Essas afirmações do Espiritismo, né? Exatamente. Então a gente observa que as religiões, como eu falei agora há pouco, o Papa Francisco deu esse depoimento, né, de que não existe céu, inferno, purgatório, no sentido de que as religiões elas caminham para esse entendimento. E a partir do momento em que elas conseguem juntar esses pontos, com certeza nós vamos estar constituindo um mundo cada vez melhor. Kardec faz a colocação também de que todas as religiões houveram de ser em sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, estes assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais. Fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Pois não. Não, é só peguei o microfone, já concluiu? Oi? Já. Não, então a gente finaliza dizendo o seguinte: a oportunidade que a doutrina espírita nos dá de entendimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, o estudo aprofundado, sério e sincero das obras de Kardec vai nos dar a condição de termos mais tolerância, de termos mais resignação, de desenvolvermos a paciência diante das dificuldades, dos problemas, que são muitos, né? Entender, compreender e assimilar o sofrimento como uma forma de redenção, uma forma de melhoramento íntimo. E basicamente é isso. Esse é o primeiro capítulo do livro. Que beleza, eu quero agradecer o Roberto César dos Santos, né? Dando início aí ao estudo do livro O Céu e o Inferno, neste ano em que estamos completando 150 anos do lançamento do fantástico livro O Céu e o Inferno. E daqui mais em breve, né, Roberto César voltará conosco aqui, dando sequência a esta obra sensacional. Eu quero agradecer ao Roberto César dos Santos, né, e deixar os microfones do programa A Voz do Espiritismo para você fazer sua despedida e também a prece de encerramento do programa de hoje, Roberto. Eu que agradeço demais a oportunidade, porque o estudo ele só nos facilita muito mais a compreensão do que seja a doutrina espírita. Então vamos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso amado irmão, amigo incondicional de todas as horas, aos bons espíritos, aos bons amigos
que sempre estão ao nosso lado, auxiliando-nos, e que possamos compreender que a vida, ela continua após o túmulo, e principalmente seremos tão felizes quanto o formos enquanto estivermos aqui. Que a tua luz divina possa banhar-nos e principalmente possas, Senhor, nos ajudar nessa compreensão e assim estarmos de peito aberto, de braços abertos e de coração grato pela providência divina que nos auxilia nesses processos de reajuste que todos nós precisamos. Obrigado, Senhor, e que tua paz seja conosco, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja, nós agradecemos a todos os nossos ouvintes, que todos tenham muita saúde e muita paz.